Conversas com Alma. Olá, 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 boa noite, queridos amigos da Rádio Dão Digital. Aqui quem fala convosco é Fábio Silva. Silvia, você está aí desse lado? Eu estou aqui deste lado, que é assim uma distância tão grande, mas ao mesmo tempo é tão curta, não é? As maravilhas da internet. É verdade. Eu estou aqui deste lado e cumprimento os nossos ouvintes da Rádio Dão Digital, e desejo que estejam bem, que se encontrem o melhor possível. A Fábio hoje traz um tema que eu creio que vai tocar os corações de muitos dos nossos ouvintes, porque é uma coisa que nos faz sentir, se calhar, saudades, nos faz sentir algumas coisas, mas nós vamos aqui então partilhar um pouco da nossa opinião sobre a partilha, se faz favor. Olá, então, queridos ouvintes. Hoje a gente pensou em abordar um tema que é bem comum para todo mundo, que é relativo à distância que normalmente ocorre entre as pessoas próximas, né? Pessoas amigas, pessoas queridas, que se relacionam num período da vida e, de repente, por algum motivo, que é um motivo comum, né, um motivo, vamos dizer, nada sério, nenhuma briga, nenhum desentendimento, é um motivo da vida, do dia a dia, das circunstâncias da vida, do ciclo da vida de cada um, na verdade, as pessoas acabam se afastando. Quem já não teve amigos, amigas, e vou além, até parentes, né, que se afastaram por conta das circunstâncias da vida. Mas isso não quer dizer que eles nos queiram menos bem ou que nós não tenhamos eles no nosso coração ou não sentimos um carinho por aquelas pessoas, né? Muitas vezes o que acontece? Nesse nosso mundão bagunçado aqui, as pessoas se mudam, as pessoas vão morar em lugares distantes, as pessoas tomam outro rumo mesmo e se envolvem com outros grupos e acabam naquela rotina deixando de lado alguns laços, né? Mas esses laços eles ficam dentro de nós e tá tudo bem. O problema é que muitas vezes eu vejo, porque algumas de minhas clientes já me questionaram, por que as minhas amigas somem? Por que elas se afastam? Por que as pessoas, às vezes, se afastam? E sendo que não aconteceu nada. Né? Aí você fica pensando assim, ok, isso é normal, as pessoas têm a correria, têm o dia a dia da vida delas, estão trabalhando, estão ganhando o seu espaço na vida, formando a sua família, estão conquistando seus objetivos, né? Estão mudando as rotas, ajustando as velas e mudando as rotas e indo para um outro destino, e tá tudo bem. Isso não quer dizer que a amizade acabou, isso não quer dizer que aquele carinho ou aquela troca que houve durante algum tempo, e que provavelmente foi um bom tempo, tenha ido por água abaixo, né? Não, isso não quer dizer, porque normalmente essas trocas, elas geram marcas, né? E muitas vezes nós mesmos temos, por exemplo, uma roupa que a Silvia deu para mim. Vamos dar um exemplo. A Silvia me deu uma blusa e eu agora estou no Brasil, né? E isso não quer dizer que eu fique distante dela.
A gente fica muito próximo. E toda vez que eu pego aquela roupa, eu lembro da Silvia. Já aconteceu com vocês, queridos ouvintes, de um miminho, ou um objeto, ou uma foto? Por que não uma foto? Uma foto antiga que você vai revirar ali nas coisas que estão guardadas e acha uma foto com pessoas que você gosta, que você teve um momento de partilha, uma foto muito querida que te faz lembrar coisas boas. Então, assim, são momentos que nós conseguimos reviver e são carinhos que nós temos guardado dentro do nosso coração, porque cada pessoa que passa pela nossa vida, ela deixa um pouquinho dela, né? E ela deixa o melhor que ela tem para oferecer naquele momento. E se ela não está presente mais na sua vida, como você queria, como você desejava, como você achava que deveria ser, tudo bem. As pessoas têm o direito de estar onde estão, fazendo o que estão fazendo, né? Assim como você, muitas vezes, já se colocou do outro lado. Quantas pessoas gostariam que você tivesse ao lado delas, né? E você simplesmente se afastou, porque os teus objetivos, a tua vida, o teu trajeto, o teu trabalho, a tua família, te levou para outro caminho. Então, nós queríamos abordar esse tema hoje com vocês para efetivamente a gente poder refletir sobre essa questão, que é uma questão, eu acho, muito interessante. Vou explicar por que esse tema surgiu, porque eu fui visitar minha avó esses dias e ela falou assim: vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. E ela me pegou um prato de cristal, um prato de bolo, sabe, de cristal azul, lindo, lindo, lindo. E ela falou assim: isso aqui é uma herança para você. Aí eu falei assim: Ela falou: quando eu morrer, isso vai ficar para você. Aí eu falei: por quê? Aí ela falou assim: porque antes da sua mãe casar com seu pai, a sua avó me deu esse presente e eu guardo com muito amor e carinho até hoje. Então, é uma forma da gente entender o amor, a gratidão e o carinho que uma pessoa tem por outra, mesmo sem se falar. Porque elas não se falam mais, eu acho que tem mais de 20 anos, porque os meus pais se separaram. Mas a minha avó paterna guarda até hoje com carinho um presente que ela ganhou da minha avó materna. Então, veja bem, olha que bonito isso, né? Olha que gesto que faz a gente refletir mesmo, né? No nosso dia a dia, nas pessoas que nos norteiam em certo período, e nas pessoas que vêm e vão, mas que estão dentro do nosso coração. Isso não quer dizer que tenha ocorrido alguma quebra, alguma coisa que rompeu aí um laço de amizade. Silvia, contigo. Pronto, comigo eu tenho vários exemplos, já tivemos a fazer uma partilha anterior e aquilo que eu tenho para partilhar relativamente a esta questão é que cada vez mais nós enquanto pessoas devemos aceitar os ritmos da vida, devemos aceitar a chegada e a partida das pessoas nas nossas vidas. Isso por muitas razões, quando isso acontece em situações em que as pessoas se zangam, em que as pessoas têm diferenças e as amizades são, digamos, diluídas, são estragadas, entre aspas, por situações que, pronto, não interessa se foi a responsabilidade nossa, se foi a responsabilidade da outra parte. O importante é nós percebermos que, seja por motivos que nos chocam ou por motivos que nos alegram, eu creio que a dor, a saudade, aquele sentimento de desejo de querer estar ou de querer reviver, se calhar, algum momento bom que tivemos com essas pessoas que estão afastadas de nós, é precisamente aceitarmos que a vida é assim.
A vida é assim, e nós pessoas temos muito esta necessidade da posse, de querermos as pessoas connosco, de querermos que as coisas aconteçam desta ou daquela maneira porque nós nos sentimos bem assim, mas aquilo que nós queremos muitas vezes não é o que a vida tem para nós e não é, digamos, o caminho que nós temos que trilhar para fazermos a nossa aprendizagem. E uma das coisas que eu aprendi ao longo destes anos e que hoje tenho perfeita consciência disso é que tudo tem um tempo. Há amizades que podem durar uma vida inteira porque propósito dessa amizade é esse tempo, há outras que duram um segundo, e nós enquanto pessoas devemos aceitar essa fluência da vida, esse devir, o começar uma coisa e essa coisa ter o seu tempo e terminar, porque nós estamos muito agarrados a esta questão de queremos viver as coisas e queremos as coisas para nós e não queremos deixar, nós temos que aprender a libertar, temos que aprender a aceitar que este momento agora é o momento que nós vivemos, é o momento que nós temos e que as pessoas que se cruzam connosco, que estão connosco, que vivem connosco, que fizeram partilhas connosco, elas também têm o seu caminho. E nós devemos alegrar-nos por termos tido essas pessoas na nossa vida, pelo tempo que foi, porque essas pessoas também se devem alegrar por nós termos estado na vida delas ou estarmos na vida delas e sabermos e estarmos conscientes de que um dia isso pode terminar. E quando eu digo terminar, e tocando naquilo que a Fabi está a tentar partilhar, e que nós estamos aqui com a ideia de partilhar, é que a amizade, aquilo que nos une às pessoas quando é profundo, quando é único, verdadeiro, honesto, isso não termina. Portanto, essa ligação, ela vai para além do espaço e do tempo, ela vai para além do tempo em que nós vivenciamos aquela situação, ela perdura connosco até ao momento em que nós morremos fisicamente. Podemos sentir saudade, é bom sentir saudade porque também é uma forma de nós percebermos que foram momentos bons na nossa vida, mas nós não devemos ficar agarrados a esses momentos e devemos apreciar quem vem agora, quem está agora, porque quem está agora e quem vem agora também se calhar daqui a um tempo vai deixar de estar. E se nós conseguirmos relativizar, ou seja, se nós conseguirmos pegar nas situações e dizer assim, ok, eu aceito que isto tenha que ser só por este momento, ou que foi, como costuma dizer, foi bom enquanto durou, mas aqueles momentos em que nós tivemos relações com pessoas, com familiares, com amigos, colegas de trabalho, colegas da escola, que hoje já não temos e já não conseguimos nutrir, mas que estão no nosso coração, asseguro-vos que essas pessoas também sentem isso por nós e também sentem se calhar a vontade e o desejo. Eu fiz uma pequena partilha com a Fabi, com duas colegas de faculdade que se tornaram grandes amigas e não nos vemos há mais de 20 anos, falámos por telefone há 2 anos ou ano e meio, não sei, porquê? Porque eu andava a ver umas agendas e tinha o número de telefone de uma das colegas que ficou em Portugal, porque a outra voltou para o Brasil. E eu andava sempre com aquela coisa e dizia assim, eu tenho que ligar para ver o que é feito a estas meninas. E liguei e foi como se não se tivesse passado 20 anos. Mas a forma como eu sentia as coisas, e eu pensei, ok, pode ser que agora com este telefonema nós voltemos se calhar a reatar e a falarmos um pouco mais. Não aconteceu. Portanto, desde aquela altura não falámos mais. E eu entendi profundamente que não há necessidade de voltarmos a ligar ou de estarmos com aquela saudade, eu queria tanto falar com estas pessoas ou voltar a fazer partilhas com estas pessoas. Temos que aceitar que foi um momento das vidas que nós partilhamos, que está tudo certo porque ninguém se zangou, realmente a vida tomou outros rumos. O interesse é saber que cada uma de nós está bem com a sua família e com a sua vida,
E sei que se um dia mais tarde eu precisar de ajuda e eu ligar, eu vou ter essa ajuda. Mas até lá, eu tenho que aceitar que há esta distância física, embora a distância emocional, ela não exista, ela transformou-se. Ela hoje existe de outra forma, que são aquelas pessoas que nós recordamos com carinho. E seguramente muitos dos nossos ouvintes devem estar neste momento a lembrar-se de colegas da tropa, de colegas da escola, colegas de outros lugares onde moraram e que se vieram embora, que não têm contacto sequer como saber como é que estão essas pessoas, mas que as guardam no coração com muito carinho, porque não houve nenhuma tristeza, não houve nenhum momento que se possa dizer, nós separámos porque nos zangámos, ou separámos porque ficou feio. Não, foi a vida fez-nos levar para outros caminhos, porque nós tínhamos necessidade de conhecer outras pessoas, tínhamos necessidade de experimentar outro tipo de relações, outra forma de estar com outras pessoas, seja nas amizades, nos romances, o tipo de relação que possam considerar. E então a partilha que eu faço e aquilo que eu quero veicular para vocês é que, da minha experiência, da minha aprendizagem, eu, enquanto não tomei isto para mim, enquanto eu não tomei esta consciência, eu vivi em sofrimento. Vivi em sofrimento por causa de situações que aconteceram, por exemplo, no tempo de faculdade, que eu tinha 2 ou 3 amigas que nós achávamos que seríamos amigas para a vida, e eu não terminei o meu curso no ano em que era para terminar, fiquei com uma cadeira em atraso, e as pessoas afastaram-se de mim, e eu pensei, o que é que foi que eu fiz de errado? E eu ouvi, quando questionei os amigos, eu perguntei, mas o que é que se passa? A gente já não fala. Pronto, foram coisas dolorosas para mim, porque eu não entendi o porquê daquele afastamento repentino, e a justificação que me deram foi, nós vamos terminar o curso e tu não. E aquilo doeu-me. Porquê? Porque custava-me para mim entender como é que é possível, durante 3 anos nós vivenciamos dias e dias e dias a fio, não é? E de um momento para o outro dizem-te, vamos-te deixar para trás porque nós vamos seguir com a nossa vida. Nós vamos terminar o nosso curso e tu ainda vais ficar aqui presa. Pronto, ok, tudo bem. Eu andei assim ainda 1 década e meia, não é? A tentar perceber o porquê. E quando eu finalmente, lá está, com partilhas com outras pessoas, com terapeutas, com o meu próprio desenvolvimento pessoal e a minha forma de encarar a vida à medida que as coisas se iam desenvolvendo, eu hoje tenho perfeita consciência de que era o que tinha que ser. E não guardo qualquer rancor nenhum, aliás, eu guardo coisas muito boas no coração, porque na realidade não houve zanga nenhuma, foi aquilo que eu achei que foi assim uma coisa sem sal, que eu não conseguia compreender. Se calhar hoje eu poderia ter outra aceitação e até perguntar o porquê, mas porquê é que acaba uma amizade só porque uns seguem em frente e outros ficam para trás? É aquela sensação de nós acharmos, ok, andamos de mãos dadas, e a partir do momento em que há alguém que quer seguir em frente, larga a mão de quem não pode seguir em frente. Portanto, ok, é o entendimento deles, foi o entendimento deles. Mas é a aceitação, é aceitar isto, é aceitar que a vida tem desígnios para nós, que nós naquele momento não entendemos e não compreendemos. E então, pode doer sim, pode custar sim, mas devemos se calhar dar uma relevância menor, não culparmos nem responsabilizarmos ninguém, é aceitar que as situações têm um propósito. E se de facto as situações são para se reavivarem, não há nada como nós tirarmos a teima, que foi o que eu fiz, liguei para as meninas brasileiras, na esperança de que com aquele telefonema pudéssemos voltar a comunicar mais vezes, e tal não aconteceu, e então está tudo certo, porque eu sei que elas estão lá na sua vida, uma cá e outra lá, independentemente das dificuldades que elas possam ter, elas têm ao lado delas pessoas que as ajudam e que as podem apoiar nesses momentos, e fica aquela coisa bonita que nós tivemos, aqueles momentos, aqueles anos que nós vivemos. E isto serve para o presente agora e para aquilo que há de vir. Portanto,
se nós temos lembranças, sejam elas emocionais, sejam físicas, com algum presente, eu tenho tantas coisinhas aqui, eu tenho lembranças que me foram dadas, recadinhos que foram dados dessas pessoas a dizer: tu és uma pessoa especial, tu és maravilhosa, eu gosto de ter como amiga, e eu sei que se fosse hoje, essas pessoas iriam voltar a repetir aquelas palavras. Porquê? Porque aquilo era genuíno, era autêntico. Eram palavrinhas que eram dadas em bilhetinhos de recado de amigas, de coisas engraçadas. E também agora pegando na outra parte, quando as pessoas se zangam e se chateiam, e nós temos memórias boas dessas pessoas, das situações e das relações que tivemos com essas pessoas, também devemos relevar e aceitar que se houve uma zanga, houve uma situação qualquer, a responsabilidade foi das partes, não foi só de uma parte, mas que se calhar a vida entendeu que o corte tinha que ser radical. Tinha que haver aquele corte, porque seria pior se fosse de outra maneira, se calhar o sofrimento iria ser maior do que aquele que nós sentimos quando há um corte, porque é para cortar mesmo o mal pela raiz, que é a vida a dizer-nos: tens um rumo completamente diferente para seguir, não fiques agarrado a isto. E é tão interessante nós olharmos para estas situações passadas, não é? E tirarmos esta aprendizagem, perceber, está tudo certo. Nós desejávamos, sim, se calhar desejava ainda hoje poder falar com esta ou com aquela pessoa, mas sei que se isso não acontece é porque não tem que acontecer. Está tudo bem. E pensar: ok, eu se calhar ainda vou conhecer tantas pessoas interessantes, tantas pessoas que me vão ajudar no meu percurso de vida, pessoas com quem eu me vou relacionar e que vou ter situações boas e situações menos boas. E isto é a vida, isto é viver. E então, aquilo que eu e a Fábio estamos a tentar partilhar é este sentido, é o sentido de agradecermos os momentos que tivemos com aquelas pessoas, mesmo que hoje já não façam parte, não é da nossa vida, é do nosso caminho. Não é? Porque a vida é uma coisa muito vasta, muito ampla. Fábio, passa a palavra. E o que você falou, Silvia, eu acho que faz todo sentido. Você falou assim, às vezes acontece esse rompimento, né, entre os laços, entre as amizades e tudo mais. Com quem já não aconteceu isso? Comigo aconteceu inúmeras vezes. E realmente... Creio com todos nós. E a gente fica se perguntando, mas o que será que foi que aconteceu? Mas por quê? Né? Porque você... às vezes não entende nada, mas é a vida ali mostrando que realmente aquilo tinha que ter um limite ali. Terminar ali. São os ciclos, né? E às vezes a gente fica querendo procurar um culpado, né? O que aconteceu? Mas o que eu fiz de errado? Mas será que a outra pessoa está pensando certo? Será que ela interpretou alguma coisa que eu falei de forma errada? Ou será que eu fiz alguma coisa que a outra pessoa não gostou? Gente, esses e si que a gente vai criando na nossa cabeça, eles são um monstro. Porque eles vão crescendo, e eles vão crescendo, e eles vão crescendo, e a gente não acha a resposta. Porque a resposta simplesmente aconteceu, porque tinha que acontecer. Se houve um rompimento de um laço, de uma amizade, de um relacionamento, se ele foi brusco de uma hora para outra e não tinha explicação, simplesmente aconteceu porque tinha que acontecer. E você, eu sei que não é fácil, porque como a Silvia deu o exemplo, e eu também posso dar N exemplos, normalmente a nossa atitude é querer entender o porquê, né? Mas se a gente começar a pensar de uma outra forma, que todas as pessoas que se relacionam, cada um tem 50% de responsabilidade, não é culpa, tá, pessoal? É responsabilidade no que faz, no que diz, como age, como se comporta, em todos os sentidos da vida. E essa responsabilidade, por ser dividida, ela traz equilíbrio, né? Então, não queira carregar para si, porque essa é a grande
preocupação da temática, que as pessoas querem carregar para si uma culpa que não existe, porque não é culpa, é responsabilidade, né? Ou querem entender e jogar para o outro porque o outro se afastou. Não, também não tem nada a ver. Simplesmente os caminhos foram traçados diferente, em outro trajeto. Existe um momento que você está caminhando na estrada junto com pessoas e, de repente, existem lacunas, saídas, vias, desvios, e cada um pega um trajeto diferente. E é simples assim. Se a gente começar a aceitar dessa forma, né, se a gente interiorizar isso, a gente abre espaço para o novo, como a Silvia estava falando, para todas aquelas outras pessoas maravilhosas que vão entrar na nossa vida, né? Para todas aquelas outras pessoas que vão contribuir com o nosso desenvolvimento pessoal. Porque quem já veio, quem já passou, deixou o seu rastro e deixou muito aprendizado. Porque toda pessoa que passa na nossa vida, ela deixa marcas. Boas, ruins, menos ruins, umas nem tanto, mas deixa. Então, a gente tem que entender que o que ficou para trás, a gente pode olhar, a gente pode acolher com carinho no coração, a gente pode ressignificar se houve uma mágoa muito grande, entendeu? Por quê? Falo em ressignificar se houve mágoa, porque a gente não deve carregar a mágoa de ninguém. Quando a gente passa a entender que nós somos corresponsáveis por tudo, a gente se responsabiliza também pelo mal ocorrido, né? E nós devemos, sim, abrir espaço para o novo, para novas amizades, para novas pessoas, para novas experiências, para novos trajetos. E como a vida é um ciclo gigantesco, todo dia a gente inicia um ciclo e termina em vários sentidos, tanto do acordar quanto do dormir, em vários sentidos, a gente também aprende a deixar mais soft isso, mais fluir de uma outra forma. Por quê? Porque são ciclos. São ciclos que iniciam e se encerram. São caminhos e trajetos que são tomados com algumas pessoas e retomados com outras, porque também existe aquela questão que às vezes, depois de muito tempo, uns 2, 5, 10 anos, 15 anos, a pessoa cruza o teu caminho de novo e você fala, meu Deus, não acredito, é você. E por acaso, é uma pessoa que você estudou na faculdade, ou que você se criou junto e fazia 15, 20 anos que não via, e agora está ali do seu lado, tendo uma oportunidade de conviver novamente, por muito tempo, por pouco tempo, não sei, a vida vai se encarregar de mostrar isso. Mas acontece também esses reencontros. E quando você tiver um reencontro desse, esteja preparado. Porque às vezes, vamos fazer o outro lado. O que é que você deixou para essas pessoas que ficaram lá para trás? Eu adoro fazer esse outro lado, porque é uma verdade, a gente nunca pensa, a gente sempre pensa o que as pessoas deixaram para a gente. Mas o que a gente deixou para as pessoas que ficaram lá atrás? E se hoje você reencontrasse, depois de 10, 15 anos, uma pessoa dessa, qual seria o sentimento também dela em relação a você, não só o teu em relação a ela? Então, é interessante demais a gente pensar nessas duas formas, né? Eu acho que vale a pena e vale a pena abordar esse assunto hoje com vocês para uma questão de reflexão mesmo, né? Porque a vida é isso, ela é cheia de altos e baixos, só que e tem esses ciclos, né, que eles vão se renovando e às vezes
Aquela pessoa que cruzou o teu caminho numa certa altura lá atrás, ela veio novamente, cruza o teu caminho de novo, por algum motivo. Por algum motivo. Então, saiba olhar para isso com cuidado. Saiba olhar para isso com, com carinho e entender que aqueles que vão sempre deixam alguma coisa no nosso coração, seja bom ou seja ruim. Se for ruim, vamos trabalhar para entender o porquê que a gente está com aquele sentimento ruim, porque a gente também tem uma responsabilidade sobre aquilo. Vamos trabalhar para perdoar, porque não vale a pena guardar mágoa. A mágoa não deve ser guardada. Eu sei que é muito difícil falar isso. Eu sei que é bonito falar, na verdade, e é difícil fazer, né? As pessoas têm uma dificuldade gigantesca de não ter mágoa dos outros, ou deixar, ou assimilar e acolher o que aconteceu e ressignificar, né? Isso ocorre até hoje em dia, em algumas situações conosco, comigo, com a Silvia, que a gente está cansada de falar isso, a gente, no primeiro momento, às vezes sente aquela mágoa, e depois ressignifica. Mas isso é um trabalho que nós fazemos, né? Isso é um trabalho que a gente tem que se policiar, porque uma pessoa que não se policia, uma pessoa que não tem esse hábito, ela vai carregar saquinhos de pedra dentro do seu coração. E um dia aquele coração vai estar tão enrijecido de tanta pedra que tem ali, que ele vai ter que romper aquilo. Ele vai ter que quebrar todas aquelas pedras. E é isso que a gente fala, que quando a gente carrega muita mágoa, a gente acaba amargando a nossa vida, né? E amargando a vida dos outros. Então, vamos pensar diferente, vamos rever essas questões, vamos hoje nos permitir olhar para algumas histórias da nossa vida com pessoas que passaram pela nossa vida e tentar ressignificar. E se foram histórias boas, vamos lembrar delas e reviver, porque isso também faz muito bem, o coração se alegra quando a gente revive uma história boa, né? São sentimentos, sensações e emoções que afloram de uma forma gostosa, gratificante dentro do nosso coração. Então vamos aproveitar isso e saber tirar o melhor de cada momento, de cada pessoa que passa em nossa vida. Vamos aprender a olhar para elas com gratidão, porque elas vêm sempre para nos trazer alguma mensagem. Era isso, pessoal, que eu queria dizer para vocês nessa noite. Espero que vocês tenham gostado do tema. É um tema que é muito comum e muito natural para todos nós, né? Quem nunca? Não existe alguém que já tenha vivido, acredito eu, que não tenha passado por isso, por essas situações. E espero que vocês consigam fazer essa reavaliação aí. Silvia, com você. Para terminar isto, como é uma prova de que eu e a Fabi, apesar de estarmos longe fisicamente uma da outra, nós estamos em sintonia, porque antes de estares a falar do perdão, eu ia partilhar uma situação muito breve relativamente a estas questões. Aqui há uns anos, no meu local de trabalho, houve uma situação com um colega que nós dávamos imensamente bem, eu cá, tu lá, não trabalhávamos exatamente na mesma área, mas éramos pessoas com um pensamento assim muito, muito interessante e gostávamos de fazer partilhas.
E houve uma altura que numa situação pública essa pessoa fez um julgamento acerca da minha pessoa e de outras pessoas que estavam comigo relativamente a um trabalho que foi realizado, e criou-se ali um problema. Para mim, pronto, eu fiquei aborrecida porque as pessoas estarem a fazer julgamentos dos outros sem saberem, pronto, nós muitas vezes caímos nessa tendência, mas eu tive o meu momento de reflexão e disse, está tudo certo, pronto, ok, também não tenho que me estar a chatear com isso, foi a escolha da pessoa e eu continuo o meu caminho. E nós víamos quase todos os dias e a pessoa fugia de mim, ou seja, tentava passar ao longe e eu, por mim está tudo certo, bom dia, boa tarde, somos todos amigos. E é incrível que eu segui com o meu caminho, eu aceitei a situação e relevei, foi aquilo que disseste, ressignifiquei, portanto está tudo bem, cada um diz aquilo que entende que deve dizer e fazer o que deve fazer, porque tudo lá está, tem o seu propósito. E passados 5 anos essa pessoa de andar tanto tempo a fugir de mim, houve um dia que ela pediu para falar comigo, cruzou-se comigo num parque e confessou-se e disse que andou 5 anos a remoer como é que haveria de me pedir desculpa desde aquele dia. E foi tão interessante eu ter percebido que aquela pessoa que eu achava que andava a fugir de mim, que não queria falar comigo, ela na realidade não tinha coragem de me vir pedir desculpa. Ao fim de 5 anos, foi mesmo assim, ao fim de 5 anos a pessoa ganhou coragem e veio-me pedir desculpa por ter feito aquele julgamento. E aquilo que eu fiz, que eu disse, foi abraçá-la e dizer assim, olha, por mim está tudo bem. Aliás, foste perdoado quase logo a seguir. Aliás, perdoei-me eu a mim, porque quem carregou com o peso foi ele, não fui eu, porque eu já tive naquele momento a capacidade para ressignificar a situação, porque eu não iria pôr em causa aquilo que nós tínhamos passado como amigos e como colegas de trabalho por causa de um julgamento. Outras pessoas, sabendo que ele me veio pedir perdão e eu dizendo que eu tinha perdoado essa pessoa, ficaram assim a olhar para mim, então depois do que ele disse de ti, tu ainda vais desculpá-lo? E eu disse assim, eu é que sei da minha vida, não é? Portanto, é muito importante para nós percebermos que pesos é que nós queremos carregar. No caso desta situação de haver rompimentos, não é? De pessoas com quem nós tínhamos boas situações, aquela situação por acaso não enegreceu a imagem que eu tenho da pessoa hoje. Hoje, se nos cruzarmos na rua, é bom dia, boa tarde, está tudo bem contigo, está fixe, yes, alright, come on, está tudo certo. Porque era assim que tinha que ser. Mas eu não guardo peso nenhum em mim por causa do que a pessoa fez. Na hora senti-me, doeu-me, sim, tentei perceber porquê e depois tive que relevar, porque assim eu não vou carregar com um peso que não é meu. E esta questão de nós ressignificarmos e darmos, então lá está, uma outra cor, uma outra imagem às pessoas que se afastam de nós e as razões pelas quais se afastam, o peso pode ficar com elas, mas nós também não temos que carregar um peso que não é nosso. Ok? E então, de acordo com aquilo que a Fabi disse muito bem, vamos aliviar o nosso coração, vamos aceitar que as coisas tiveram aquele rumo, tiveram aquele desfecho e está tudo certo. Mesmo que nos doa, vamos transformar essa dor em aceitação. E assim ficaremos mais leves, se calhar a outra parte também vai ficar mais leve, porque se calhar levou o tempo que levou, mas o facto de eu ter perdoado aquela pessoa e de me ter perdoado a mim, fez com que ela tivesse ganho coragem ao fim de 5 anos e me ter vindo dizer que andou aquele tempo todo a carregar uma culpa, que eu não queria que ela tivesse. Foi dito, na hora não teve coragem, ou não estava preparado para pedir desculpas, levou 5 anos, se calhar há pessoas que levam uma vida, mas se chegarmos ao fim disto que nós dizemos de levar uma vida, se nós conseguirmos estar com aquela pessoa e dizer-lhe realmente o que nos vai no coração, isso vai aliviar as partes. E se não tivermos essa oportunidade de o fazer pessoalmente, que o façamos dentro de nós e que enviemos essa energia para essa pessoa e que lhes digamos mesmo, em energia, em pensamento, em amor, eu perdoo, está tudo bem.
segues o teu caminho, eu sigo o meu. E lá longe, onde essa pessoa estiver, ela se calhar vai sentir qualquer coisa que não sabe ao certo o que é, mas houve qualquer coisa que fez com que ela se libertasse também. E percebesse que se calhar já não havia necessidade de estar a aguardar aquele momento, aquela saudade, aquela mágoa, porque mágoa vem de má água é uma água parada, e de águas paradas a única coisa que brotam são as flores de lótus, não é, Fabi? Mas a flor de lótus surge ao fim de uma grande temporada de reflexão, exatamente, estás a ver? O Fabi está-me a mostrar o seu ambiente do telemóvel, que é uma flor de lótus, portanto estão a ver, isto está tudo em sintonia. E então das más águas nós paramos, estagnamos, então vamos deixar a mágoa e vamos partir para a aceitação, aceitar que tudo tem um propósito, por mais que nos doa, e vão ver, a dor vai ficando cada vez mais leve. E é isto, queridos amigos. Temos também aqui, em jeito de despedida, para comunicar aos nossos queridos ouvintes que o nosso programa vai passar a ser quinzenal, porque vamos encontrar aqui um equilíbrio entre o trabalho que a Fabi está a fazer no Brasil e que às vezes é muito complicado para ela estar todas as semanas connosco, então vamos passar a fazer quinzenalmente, que assim vamos facilitar o trabalho dela, porque é para isso que nós estamos aqui, ajudar as pessoas a fazerem o que têm que fazer, e creio que também não vai haver problema, porque nós vamos cá continuar, vamos continuar a fazer as nossas partilhas agora, pronto, de uma forma se calhar mais leve, para ajudar a Fabi na sua etapa de vida lá do outro lado do Atlântico, e permitir também que possamos estar se calhar com temas mais Renovados, exatamente, e então vamos estar convosco daqui a 15 dias, não é, Fábio? Pronto, sim. daqui a 15 dias vamos estar novamente É com o nosso público, com os nossos ouvintes, está bem? Muito obrigada por terem estado desse lado, esperamos que a nossa partilha faça algum sentido e permita que possam aliviar os vossos corações e as vossas saudades daquilo que já foi, e que abram um caminho para aquilo que está para vir. Obrigada. Beijinhos, muito obrigada. Até à próxima. Conversas com alma.